Boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães desta semana. E, gente, olha, primeiro, para nós começarmos aqui, eu já vou contar de cara o que vocês vão ver no programa de hoje. Eu vou receber a doutora pediatra Cláudia Carneiro, que vai falar sobre o desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida. Então, se você é mamãe de primeira viagem, está ansiosa aí com o desenvolvimento do seu filho, quer saber o que é normal, o que não é, o que você deve perceber, fique ligadinha nessa entrevista, porque já já ela estará aqui. Também teremos a Débora Degelo, que é psicóloga e psicopedagoga, e ela vai falar sobre os jogos, como a gente pode utilizar joguinhos como diagnóstico e intervenção psicopedagógica. Muito legal também, dá pra gente prestar bastante atenção e até de repente aplicar em casa, né? Teremos também a doutora Adriana Severini, que é psicóloga e vai falar sobre um tema que atualmente, né, nós ouvimos muito falar, que é o bullying. Então, como intervir, como perceber, já também esse tema super importante. E, como eu digo sempre aqui, olha, nas últimas semanas nós temos trazido mamães do grupo aqui para o ABC das Mães para mostrar sua receita, o seu dom. Trouxemos várias receitas aí nesse último mês. Mas hoje eu vou trazer a Marta Varini, que é culinarista, e vai trazer uma receita incrível, gente. Vocês já ouviram falar de fatia húngara? Já provou? Então hoje vocês vão aprender o passo a passo da receita aqui e eu vou provar, hein, a fatia da Marta e vou contar para vocês se é tudo isso mesmo, se é essa delícia que ela colocou lá no grupo para nossa produção entrar em contato. Agora, gente, olha, falei muito de grupo aqui, né? Mas quem chegou aqui no canal 527 da NET pensou, poxa, que grupo é esse que a Cláudia está falando? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. O ABC das Mães surgiu lá nas redes sociais. Então nós temos um grupo no Facebook, somos mais de 35 mil mulheres aqui da região do nosso ABC. E lá, além da gente trocar ideias sobre os mais diversos temas, temos descontos exclusivos em lojas com produtos e serviços aqui da região. Uma delas é a Show Moda. Vou mostrar para vocês o look de hoje, ó. Vou mostrar para essa câmera aqui. Olha essa saia em suede, que linda da Show, junto com esse cropped. Como eu disse aqui, até coloquei nos stories do ABC, olha, pode mostrar a barriguinha, pode deixar mais coberto. É uma boa pedida aí para você também que gosta de cropped e não quer mostrar a barriguinha. Bem bacana, né? O cabelo e a maquiagem foi feito lá no Mamãe que Disse, também é parceiro do ABC das Mães e é um cabeleireiro, gente, muito legal, porque lá as crianças, mamães e papais cuidam da beleza juntos. Tem a área infantil, com corte de cabelo, festa, spa, enfim, tudo que a criança precisa, e a área adulta, com colorimetria, tratamentos, manicure e pedicure, para que as mães possam se cuidar junto dos seus filhos. E os papais também são bem-vindos no Mamãe que Disse. Vou deixar o telefone para vocês, que é o 4318 7871. Além disso, temos outras redes sociais. Tem o Instagram, que é o meu, o @claudialoia. Tem o ABC das Mães Oficial também no Instagram. Tem fanpage, tem canal do YouTube, gente, não tem desculpa, né, para ficar longe da gente. O nosso papo é toda semana aqui na TV Mais, todas as quintas-feiras a partir das 20h30 e nos outros dias da semana o nosso bate-papo continua lá nas redes sociais através do ABC das Mães. Eu espero todos vocês lá, tá bom? Agora, bom, chega de papo aqui, porque nós vamos para a nossa primeira entrevista, porque ela já chegou aqui e é a doutora Cláudia Carneiro. Boa noite, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigada Noite a todas. Mais uma vez por ter vindo, né, a nossa pediatra aqui do ABC das Mães. E em breve, gente, fiz até stories com ela. Ela prometeu que vai fazer o pediatra online de novo, né? Com certeza. Vou sim. Agora, Cláudia, nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento do primeiro ano de vida da criança. E é tão importante, né? Eu acho que você percebe muito isso no consultório, né? No primeiro ano de vida, tem aquela sequência de visitar o pediatra mensalmente. Eu, pelo menos, ficava super ansiosa logo no primeiro ano, assim, é a semana da consulta do bebê, eu não queria perder nunca, né? E aí eu queria saber que você contasse para as mães de casa, né, o que esperar desse primeiro ano de vida, porque é onde o desenvolvimento da criança é mais intenso, não é? Me corrija se eu estiver errada. Proporcionalmente, né, é a fase mais intensa. Se a gente começar, se a gente lembrar que nasce um bebezinho que não faz nada, né? Sim. Chora, mexe os bracinhos, as perninhas, o pescocinho é mole, cai para os lados e ao nascer, em um ano, essa criança está em pé, provavelmente vai estar andando, pegando objetos, repetindo sílabas. Então, se a gente parar para pensar que em 12 meses, olha a quantidade de coisas... Muita coisa aprendida, né? Que se aprendeu e se desenvolveu, né? E
Para quem está só acompanhando, às vezes parece, passa, às vezes não presta atenção em alguns detalhes. Eu acho legal, eu sempre gosto de explicar como que é o desenvolvimento do seu filho, mostrar aquele desenvolvimento, não só para que os pais fiquem, claro, fiquem atentos, óbvio, mas para que curta esse desenvolvimento, né? Você vê e você identifica, olha que legal, ele está fazendo isso ou aquilo. Às vezes algumas habilidades que os pais nem percebem, a gente que como No pediatra dia a dia. e sabe avaliar, né? Eu costumo dizer que nesse primeiro ano de vida, as consultas realmente devem ser mensais e não é apenas aquela ideia de vou pesar e medir meu filho. Nessas consultas, o pediatra ele vai avaliar miudezas, assim, coisas pequenas do desenvolvimento que podem sinalizar algum atraso. Então, naquelas consultas mensais, o pediatra é capaz de perceber algum sinal, algum atraso, que antes do que os pais percebam, tá? Então, você vai esperar que um pai e a mãe percebam que o seu filho não adquiriu a capacidade de sentar, às vezes o pediatra percebeu antes, ou já sinalizou, Até porque já fica na mais consulta, atento. né, vocês fazem testes específicos ali com a criança, né? Isso, na verdade, o simples fato da gente examinar, brincar, põe a criança de bruços, põe a criança para sentar, a gente está avaliando. Às vezes parece que a gente está brincando, mas está avaliando, né? Sim. Tem uma sequência legal que eu gosto de ensinar para os pais, que é assim, o bebê, o amadurecimento neurológico, então aquilo que eu estava falando, o mês a mês não é pesar e medir, o mês a mês é o desenvolvimento neuro, psico e motor. Né? Então, a gente tem o neurológico, psicológico, motor, que é a aquisição das habilidades motoras, além do peso, da altura, da medidinha da cabeça e tudo isso que a gente faz. Mas é legal observar que o bebê, a criança, né? Ela vai amadurecendo a parte neurológica de cima para baixo, da cabeça aos pés. Então, se você lembrar, por volta de uns 2 meses, o bebê está com o pescocinho mais duro. Então, olha, começou aqui. Né? Tem o cervical, aí ele começa a adquirir a capacidade de segurar a cabeça. O que você faz com o bebezinho recém-nascido? Ele joga a cabeça, né? Sim. Ele, nem pra frente, até pra frente, ele bate, né? De molinho, ele não consegue segurar a própria cabeça. Então, em 2 meses, você vê que o bebê tem Então, o primeiro marco de desenvolvimento é esse. Isso, ele adquire a capacidade de tônus, né? Cervical, conseguir ficar com o pescoço firme. Isso, aqui, a gente né? põe o bebê de bruço, ele já levanta a cabecinha, fica segurando a cabecinha em pé, né? Tá. E aí você vai vendo que vai pro tronco. Então, quando o bebê adquire a força, né, nessa parte do tronco, né, dorso e tronco, então o bebê começa a ficar com isso aqui mais ereto, ele já não fica caindo, né? Então, ele já consegue. E aos poucos, ele vai ficar firme a ponto de não precisar de apoio. Então, tem o sentar com apoio, então quando você põe alguma coisa, seu bebê senta, mas apoia. Porque se você vê o bebê antes, um pouquinho antes, né, vai, sei lá, 3 meses, ele nem senta, você põe uma bolinha, vira uma bolinha. Sim. Daí ele senta com apoio. Aí passa um pouquinho, ele senta sem apoio. Então aquele bebê que fica brincando, sentado, porque ele consegue segurar o seu próprio tronco. Tá. Né? Sem isso, ele não continua. Então, são fases mesmo. Sentou sem apoio, então ele começa a ser capaz de ficar de 4, fazer os movimentos para engatinhar. Então, às vezes, ele fica de 4, ele ainda não consegue ter a agilidade assim, de engatinhar, mas ele se arrasta, ele já fica de 4. Já rola, de 4. Né? Rola até mais cedo, né? Antes disso, Gente, isso. eu não lembro mais. Vocês lembram ainda? Ele rola antes de sentar, né? Tá. Ele começa a ter a capacidade de rolar, então ele consegue virar e desvirar, né? E, gente, e olha como a gente esquece, a doutora tá comentando aqui, na minha primeira filha, a gente sempre fica mais atento, é a primeira vez, né? Acho que a gente fica um pouco mais inseguro, nervoso, enfim. No segundo, eu já achei que eu sabia de tudo, eu esqueci dessa história de rolar antes. Quando eu ouço, puf, caiu da cama, né? E a minha primeira nunca aconteceu isso. Eu falei, gente, como eu fui deixar, né, sendo experiente, cair da cama. Justamente por isso, a gente termina esquecendo desses marcos, né? Isso, mas aí eu confesso que os de primeira viagem também deixam cair, mas porque pensam, não, meu bebê ainda não vai rolar. Como se rolar fosse uma habilidade maior à frente do que sentar. E aí, frequentemente, cai do trocador. Outro dia, um bebê rolou da cama
assim, da cama de casal. Porque às vezes eles dão um chutinho, né? Eles têm uma força na perna e o corpo faz assim e cai. Né? E cai mesmo. E é bem frequente, uma coisa bem frequente. Aí assim. a gente liga desesperado para pediatra, né? Enfim, e aí o bebê, então você vai entendendo, ó, ele sentou, né, adquiriu a capacidade de ficar de gatinho, ele começa a engatinhar, daí ele começa a ficar em pé com apoio, até que ele vá trabalhar o equilíbrio, que é uma média de 1 aninho, média, porque a gente tem sempre uma variável. Tá. Crianças que vão, já vi crianças de 9 meses, que é bem precoce, andando, como crianças de 1 ano e meio, que vão andar com 1 ano e meio, que é tardio, mas andou. Tá? Então, entre 9 meses e 1 ano e meio, tá dentro. É uma faixa bem ampla, né? A maioria é 11 meses, 1 ano e 3 ali, tá andando. E aí, doutora, me fala, então, o que nós em casa, nós pais, temos que ficar atentos nesse 1 ano? Se eu perceber, de repente, que até 4 meses não aconteceu determinada situação, ou até 8, né? Em que nós devemos ficar atentos até para levar para o pediatra e falar, olha, em casa eu reparei que isso não aconteceu. Que às vezes independe lá do olhar clínico do pediatra, mas que os pais possam levar direto para consulta. Olha, vamos colocar alguns pontos, né? O bebê vamos dizer assim, o bebê entre 2 e 3 meses, ele deve já ter o sorriso social, que a gente chama. O que é sorriso social? Porque a gente estava falando muito do motor, né? Tá. Então vamos pegar outros aspectos também. Sorriso social é o bebê que olha para uma pessoa e sorri. Não é aquele bebezinho recém-nascido que tem um espasmo. Aquele bebê está dormindo e ele tem um espasmozinho. Aquilo não é bonitinho, mas não é um sorriso espontâneo. O sorriso social é aquele bebê que reconhece uma outra face. Então, ele olha uma pessoa, ele reconhece a face e sorri. Então, ele não vai sorrir para a parede, ele não vai sorrir para sua mão, ele vai sorrir para a face, né? Quantos meses isso, doutora? 2, 3 meses o bebê já tem o sorriso social. Tá. Vou colocar alguns pontos, porque se a gente falar em mês a mês, sempre tem coisas para acontecer. Mas eu acho que isso é importante, que é o sorriso social entre 2 e 3 meses, tá? Por volta de 6 meses, o seu bebê deve estar pelo menos sentando com apoio. Então, ele tá molinho, você põe um apoio e ele senta, tá? Por volta de 9, 10 meses, ele deve ter a capacidade de engatinhar. Tem bebês que não engatinham. Às vezes o bebê não curte, ele tem habilidade, ele tá de 4, mas ele já fica em pé e ele gosta de andar segurando nas coisas. Então, não é uma coisa de se desesperar, mas você vê que tem a habilidade, que o neném fica, se move, fica de 4, senta de novo, brinca, né? Segura nos objetos, né, na grade e fica em pé. Apesar de não andar, ele fica em pezinho assim e começa a querer dar uns passinhos. E por volta de 1 ano e 2 meses, o bebê começa a ter mais equilíbrio, a andar. Às vezes você vem pacientes falam, ó, minha bebê não anda. Mas você vai olhar, ela tem o equilíbrio, mas tem muito da personalidade. Tem crianças que são prudentes. Quando ela não se sentir segura, ela não sai se aventurando. Tem crianças assim, que deu o primeiro passo, sai andando que nem um maluquinho e cai, levanta e cai, levanta. Vai que vai. Então, se você vai dar, meu bebê, será que ele anda? Então, você dá a mãozinha e vê que ele tem aquela habilidade, mas ele ainda é inseguro, normal. Deixa ele adquirindo, né? Talvez possam ser esses pontos, né? Agora, doutora, pra gente finalizar aqui, essa semana nós tivemos um post lá no grupo em que a mãe estava super preocupada, não lembro o nome da mãe agora, mas ela colocou assim, meu bebê já tem 1 aninho e ainda não fala. Falei, nossa, mas é muito cedo ainda. E realmente é muito cedo, né? 1 aninho eles ainda começam a balbuciar algumas coisas, né? Eu não me recordo, a gente perde a memória, né, de como foi. Mas falar, não fala com 1 ano, né, Cláudia? Não, falar não. A parte da linguagem, o bebê, ele balbucia, então o bebê de 4 meses, ele vai blá, 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 falar essas gu, 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 blá, 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 só assim, inespecífico, né? Por volta de 10 meses, 9 meses, aproximadamente, ele já reconhece alguns objetos, ou reconhece a mãe, e pode se falar sílabas, como mamã, papá, bobó, água. É engraçado, tem umas crianças que falam H, né? É bem sílaba mesmo, ela vai falar água, né? H. Então, ela fala sílabas bem simples, assim, 2 sílabas e com um vocabulário muito estreito. 2, 3, 4 palavras.
Depois de um ano, eles começam a soltar mais, a falar mais palavras, sempre assim, de 2 sílabas, depois adquirir um vocabulário maior, depois eles começam a entender frases e começar a repetir e formar frases. Mas, em média, 1 ano e meio, a criança está falando bastante coisa. Tem criança de 2 anos que fala pouquíssimo. Ai, nossa, meu filho tem 2 anos e não fala pouco. Não é um problema. Basta ir estimulando e acompanhando. Sempre coloca seu pediatra para dar uma olhada, se acha que aquilo está fora ou dentro. Porque se estiver em conjunto com outros sintomas, pode ser que aí sim, né? Mas esses isoladamente não. Nunca coloque uma matemática, né? Na medicina a gente não pode colocar uma matemática, né? Então, meu bebê tem que andar com 1 ano. Pronto, não andou com 1 ano, é uma tragédia. Não faça isso. Tem uma variável. Eu acho que ninguém melhor do que o profissional para reconhecer os limites dessa variável. Entendi. Né? Bom, sempre consulte, então, seu pediatra, né, doutora? Tem que consultar. Bom, quero agradecer. Eu que agradeço, a presença de hoje. Acho que a gente conseguiu, né, esclarecer um pouquinho aí para as mamães. E é um marco na vida das mães, dos pais, porque esse primeiro ano é difícil, né? São tantas transformações, é o nascimento do bebê, é a nova família que se formou e esse turbilhão de coisas que acontecem nesse primeiro ano, né? Haja consulta. Obrigada, doutora, pela visita mais uma vez. Muito obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês. Esperamos mais vezes, viu? Com certeza. Ó, agora eu vou para um break rápido e na volta tem mais ABC das Mães para vocês. Não sai daí. Gente, e aí, a casa de vocês tá uma zona, né? E você morrendo de preguiça de limpar, né, essa safadinha? Então, para de sofrer, amiga, liga aqui pra Mary Help, que a gente resolve. Ah, eu sei, você não gosta de ficar ligando, né? Não tem problema não, porque a gente resolveu isso, viu? Olha só, é só baixar o aplicativo da Mary Help, olha que lindo. Baixa no seu celular e, ó, contrata o nosso serviço fácil. E agora, pronto, não tem mais desculpinha, né, minha filha? Voltamos com o ABC das Mães dessa quinta-feira para vocês. E agora eu recebo a Débora Degelo, que é psicóloga e vai falar sobre os jogos no desenvolvimento das crianças. Bem-vinda, Débora. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite aqui do ABC das Mães. E um beijo também para todos aí do Espaço Clínico Ápice, nosso parceiro aí de anos também, né, Débora? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Obrigada, viu? E hoje nós vamos falar de um tema tão importante e que tem ficado muito em evidência nos últimos tempos, né? A importância do brincar com a criança, né? De sair um pouquinho ali do tablet, do vídeo, do videogame, enfim, e ter aquela coisa do brincar. Sim. E eu queria que você contasse para as mamães de casa da importância, né, da brincadeira, do lúdico, dos jogos na vida da criança. Tá. O jogo é fundamental, né, para o desenvolvimento, primeiro porque ele traz alegria, traz descontração, traz diversão para as crianças, mas também ele ajuda na construção da inteligência, no equilíbrio emocional
e no desenvolvimento social, na inserção social da criança. Né? Então, ao brincar, a criança ela entra em contato com o espaço, com o próprio corpo, ela experimenta sensações físicas, emocionais, né? Ela pode interagir com outras crianças, então aprendendo a negociar, aprendendo a construir histórias, enredos, e é um momento muito rico de aprendizagem, né? Agora, Débora, sabe que eu queria, aproveitando o gancho, eu queria então que você listasse para as mamães aí de casa quais são algumas habilidades que as crianças podem desenvolver através dos jogos. Aí você falou aqui, né, do relacionamento com outras crianças, quais mais então a gente consegue? Tem inúmeras habilidades, né, mas ela desenvolve a comunicação, né, a linguagem, a fluência verbal, ela pode desenvolver o raciocínio, né, a atenção, memória, o controle emocional, né, o planejamento, aprender a lidar com frustrações, porque no jogo nem sempre a gente ganha, né, às vezes a gente perde, e entre outras, né, e a socialização, né, principalmente socialização, acho que é o fundamental. Brincar com outras crianças traz muitos benefícios, né. E você sabe que eu sempre brinquei muito de jogos, né, com os meus filhos. E com a Maitê, eu tinha um sério problema de que ela não aceitava perder, né, e eu, inocente, o que eu fazia? Eu falava, é criança, vou deixar ganhar, falar que ganhou. Aí, numa consulta, uma vez, lá na Ápice, inclusive, com a Érica, quero mandar um beijo para a Érica, né, que a Maitê passava com ela falou, mas ela não pode ganhar todas as vezes na vida, ela vai ganhar sempre? Você não pode deixar ela ganhar, você tem que jogar para valer. Falei, mas ela é criança. Não, mas ela tem que saber perder. É importante isso, né? E foi difícil para nós conseguirmos fazer com que ela aceitasse perder. Hoje em dia, tudo bem, normal. Mas no começo, foi bem difícil. Tem crianças que têm bastante dificuldade, e aí, assim, elas querem burlar regras, né? Era isso que acontecia. Elas sempre dão um jeitinho, assim, de se sair bem no jogo, né? Então, é importante que os pais façam um apontamento, né? Falar, olha, isso está fora da regra, né? Porque, assim, no dia a dia, no mundo, ela vai ter que se sujeitar a essas regras, gostando ou não, e aprender a perder faz parte do desenvolvimento, porque é o que você falou, nem sempre a gente ganha, né? Então, e a gente só vai aprender a lidar com esses sentimentos quando a gente experiencia eles. E experienciar isso dentro de casa é importante, né? Porque você consegue educar o seu filho a reconhecer o sentimento e a como lidar com ele. Exato. Até porque lá fora, gente, quando é um pouquinho pior, né? Em casa ainda tá tudo sob controle, quando você perde ali, né? Agora, na vida, lá fora, né? Imagina se ela não tem esse experimento lá dentro de casa e já vai direto na vida. Pior ainda, né? É muito pior. As pessoas não têm tanta tolerância, né, frente a um comportamento de, né, por exemplo, eu fiquei bravo, não ganhei, eu jogo tudo para cima, não quero brincar mais, né? Ou no trabalho também, se eu sou contrariada por alguma questão, eu não posso simplesmente virar as costas, né? Eu tenho que aprender a lidar com essa situação, e os jogos ajudam a gente a aprender, a criança a aprender a lidar com essas situações, porque o tempo todo a gente está tendo que negociar, né, alguma coisa com alguém. Agora, eu queria que você me contasse, Débora, como vocês no consultório, né, os psicopedagogos, utilizam os jogos para o processo de aprendizagem da criança ou para identificar qualquer outro problema com a criança que ela possa estar passando. Como é feito esse jogo? Você escolhe um jogo determinado para a idade? É um para cada determinada situação? Tá. Assim, toda vez que a gente vai trabalhar com uma criança, né, no consultório, é importante você, na hora de selecionar o material, você saber, primeiro, quais são as habilidades que aquele instrumento ele favorece, né? Feito isso, você tem que adequar ele à idade e à etapa do desenvolvimento que a criança está. Então, não adianta eu pegar um jogo, por exemplo, em que a criança precisa ler um texto muito grande, sendo que ela ainda não tem a fluência de leitura, compreensão de leitura. Então, vai ser um jogo que essa criança não vai conseguir jogar e o efeito vai ser contrário. Ele não promove aprendizagem, ele vai promover, na realidade, insegurança, frustração, né?
Então é preciso ter esse cuidado, que o jogo esteja adequado à etapa do desenvolvimento da criança. Um outro aspecto que a gente sempre enfatiza é assim, quando você apresenta um jogo, é importante que você utilize ele algumas vezes. Então eu vou repetir esse jogo 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque a primeira vez que você entra em contato com o jogo, você está aprendendo a lidar com aquelas regras. Então você vai exercitar as regras que aquele jogo pede, né? A partir do momento em que você joga a segunda vez, você já começa a ter uma possibilidade de planejamento melhor das suas jogadas, né? E aí, às vezes, você consegue até mesmo antecipar as jogadas do seu adversário, né? Então, é preciso que a criança, repetindo aquele processo, ela possa aprender a planejar, né? A executar e a avaliar se o movimento que ela fez foi positivo, ela conseguiu alcançar uma jogada positiva, né? Então, o papel do psicopedagogo, quando a gente utiliza jogos, ele é o de mediador. Então, a gente faz a ponte entre o aluno, a criança que está aprendendo e o conteúdo a ser aprendido, né? Porque o jogo pelo jogo, ele só traz diversão, né? Mas quando você tem um adulto ali, um profissional que vai mediar esse conhecimento, é importante. Então, você vai apontar para ele, por exemplo, se naquele momento, aquela foi a melhor estratégia que ele tinha. Você tinha opções de outras jogadas? O que você acha que eu vou fazer com o movimento da sua peça? Né? O que eu posso fazer depois? E aí você vai ajudando a criança a perceber quais são as melhores estratégias. E uma coisa importante também é que o profissional tente sempre contextualizar aquele jogo, né? Então, trazer para o dia a dia aquelas habilidades que ele aprendeu naquela situação, como é que ele pode usar isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, numa situação de prova, num relacionamento com um colega, em casa, né? Como é que ele pode usar isso no dia a dia? Então, assim, crianças muito impulsivas, né? Então, ela vai aprender a primeiro pensar antes de fazer a jogada. Preciso desse jogo. E no dia a dia, né? Como é que ela vai agir? Ela vai responder para a professora ou para o colega? Tá. Né? Ou ela vai parar para pensar antes e saber a melhor forma de agir? Agora, Débora, você acha... A Débora falando aqui, e eu já me imaginei pegando algum jogo em casa e brincando com as crianças. Você acha que nós pais, que a gente também consegue tirar um pouco, é claro que não como um profissional, como um psicopedagogo, mas você acha que o acompanhamento dos pais, o pai ou a mãe jogar com a criança pode trazer mais benefícios? Claro que, como eu disse, não como um profissional da área, mas para que a gente consiga pontuar, você acha que a gente consegue também fazer esse papel e observando e ensinando com o jogo também? Eu penso que sim, primeiro, assim, quando você joga com seus filhos, você fortalece o vínculo, né? Você cria espaços de diversão. Hoje a vida é tão corrida, os pais quase não têm tempo hoje, né, de ficar com os filhos, às vezes fica mais para o final de semana. Então, o momento do jogo, ele traz descontração, traz diversão, fortalece os vínculos. E os pais conseguem também perceber algumas questões nesse sentido, como você falou, né, da sua filha. Então, ela dava uma burlada ali querendo ganhar. Então, você pode pontuar isso para ela, né? Sim. Olha, eu vi que não era esse movimento, agora não era a sua vez, era a vez da mamãe. Então, você vai ajudando ela também a perceber, né? O adulto, ele tem uma condição melhor de avaliar as jogadas, né, de antecipar as jogadas, e você pode ajudar também a criança a ter esse tipo de pensamento, né? É claro que o profissional, ele tem todo um treinamento para fazer isso, né? A gente joga muito, né? Então, assim, no consultório eu jogo todo dia. Sim, não, e às vezes eu via, a Maitê me contava dos jogos, enfim, eu falava, poxa, que legal que elas fizeram hoje, como eu não pensei nisso também, né? É porque vocês têm aí o dom, né, o conhecimento de utilizar aí as técnicas de maneira correta, né? Mas os pais podem fazer, assim, tem muitos jogos fáceis. Pode tentar. Que não demanda tempo, por exemplo. Você vai levar a criança na escola, né? Então, no caminho, você pode criar um jogo, né? Então, eu vi uma frase lá, vamos procurar
frase não, uma palavra, né? Então vamos procurar músicas que tenham aquela palavra X. Aí vocês vão ficar tentando puxar na memória lá músicas, né? Vamos ver quantos carros de cor tal vão passar pela gente, né? E aí você vai ajudando a criança a discriminar cores, a fazer contagem. Então são momentos de aprendizagem também que não precisa de nenhum treinamento muito específico e nem de muito tempo, né, para você dedicar a essa atividade, né? Agora, Débora, então, para nós finalizarmos aqui, né? Até porque a gente não quer dizer, olha, não tenham eletrônicos, só façam jogos. Eu queria que você, então, também falasse para os pais aí de casa quais podem ser os benefícios dos eletrônicos com as crianças, porque usado de maneira correta também pode trazer benefícios, né? Sim, todos os jogos, quer eles sejam de tabuleiro ou brincadeiras antigas de roda ou coisas do tipo, e os jogos eletrônicos, todos trazem muitos benefícios. Hoje você tem muitos softwares, jogos educativos, que são excelentes, né, que vão mobilizar aí inúmeras habilidades, né. O que acontece hoje é assim, as crianças acabam ficando tempo demais nos eletrônicos, porque também muitas vezes não tem opção de brincar de outras coisas, né, porque a criança ela gosta de brincar junto. Né? Por exemplo, os meus sobrinhos, quando eles estão no videogame, eles querem sempre que a gente fique ao lado. Ah, tia Dé, vem aqui. Né? Vem aqui, vem ver eu jogar esse jogo porque é legal e tudo. Então, eles gostam de companhia. Então, muitas vezes, se você propor uma outra atividade, né? Olha, vamos fazer um jogo diferente, né? Que nem quando eu era criança, eu adorava brincar de stop. Eu também. E é tão simples, você pega um papel e uma caneta, crianças que já estão alfabetizadas, né? Você senta e brinca de stop, então você oferece uma outra opção. Né? Então, o jogo eletrônico ele não pode ser visto como um vilão, né? Mas ele não, a gente tem que tomar cuidado para que a criança não fique só naquilo, ela tenha outras opções. Cômodo, né? E assim, a hora que a criança está no jogo, o pai também consegue fazer alguma outra coisa, a criança aprende muito por imitação, então é preciso os próprios pais avaliarem quanto tempo ele se dedica aos aparelhos eletrônicos, né? Porque a gente fica muito tempo também no celular, no tablet, no computador, né? Então a criança, por imitação, ela também vai acabar fazendo isso. E, né? E eles são esponjinhas, né? São. Eles copiam tudo, então nós temos que ficar de olho em nós mesmos, Sim. né? Até para passar para eles. Sim. Obrigada, viu, Débora? Imagina, acho que a gente conseguiu conseguiu trazer um pouquinho aí da importância dos jogos. Brinquem mesmo com seus filhos, né? E seja com um profissional ou seja em casa, você tentando pontuar, enfim, e estar junto, né? Sim, esse é o principal. Obrigada mais uma vez, Nada, viu, Débora? Eu que agradeço. Gente, agora eu vou para um break muito rápido e na volta nós vamos falar sobre bullying. Então fica aqui comigo porque eu já volto. E nessa noite de quinta-feira, eu quero, olha, influenciar, né, e transformar a vida aí de alguma de vocês, mamães ou papais que estejam assistindo ao programa. Sabe por quê? Nós temos uma nova parceira lá no ABC das Mães, que é a Magras,
que traz emagrecimento saudável, estética de resultado para vocês, com aquele descontinho que a gente ama, né? Porque quem segue a ABC das Mães tem descontos exclusivos na Magras. E hoje, para contar um pouquinho da clínica para vocês, eu estou com a Regiane Belan, que é transformadora lá da unidade de São Caetano do Sul. E é essa unidade que oferece descontos exclusivos para vocês, viu? Vamos conversar aqui com a Regiane e entender um pouquinho da Magras. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Clau. Bem-vinda, viu? Obrigada por ter vindo. E eu queria, Rê, que você contasse para a mulherada de casa, enfim, o que a Magras pode fazer pela vida delas, né? Porque a gente fala muito em transformação dentro da Magras, exatamente, né? Então, qual é essa transformação? O que vocês podem trazer de benefícios para tantas mulheres, né? A gente quer tanto estar bem com o corpo, com a saúde especialmente, né? Exato. E como a gente consegue isso através da Magras? Nós conseguimos trazer, né, deixar as mulheres e os homens também, né? Atendemos o público masculino também. Tá. Fazer com que as pessoas se sintam melhor consigo mesma, né? Buscar mais saúde, também buscar a melhor forma física que agrade, que te deixe bem mesmo com você mesma. E aí, como funciona, Rê? Se a mamãe ou papai que estiver assistindo fala, poxa, eu tô acima do peso e eu quero fazer um emagrecimento saudável. Porque, gente, é um emagrecimento para a vida inteira. Você faz uma reeducação, né? Você transforma aí sua vida e são muitos quilos perdidos. São várias franquias da Magras, né? Já é consolidada e agora a de São Caetano oferece essa exclusividade com desconto para vocês. Então, eu queria que você contasse mais ou menos. Eu sei que a gente tem que ir lá marcar a nossa avaliação para entender um pouco dessa transformação. Mas qual o primeiro passo? Ela liga na Magras e aí ela agenda uma consulta. O que é feito nessa consulta? É feito o primeiro passo, né? Agendado uma avaliação personalizada, que nós chamamos de primeiro passo da transformação, né? Tá. E nessa conversa nós vamos identificar, né, o real motivo da pessoa buscar o seu emagrecimento, né? Se ela busca mais saúde, se ela busca realmente algo direcionado à estética. E vamos fazer uma análise corporal personalizada, né? Sabendo percentuais corporais como gordura visceral, né, massa magra, e a partir dessa análise nós conseguimos orientar um plano de tratamento ideal a ela. E aí, nesse plano de tratamento, então, eu sei que ela tem a nutricionista, que é imprescindível, gente, inclusive eu aprendi lá na Magras que qualquer tratamento estético, você precisa de uma dieta balanceada, até para você potencializar, aprendi, né? Até para você potencializar o seu resultado, porque às vezes você faz uma terapia lá, um aparelho, enfim, e se você não combina a alimentação, o seu resultado não é tão, né, amplo como deveria ser, né? Sim, Clau, nós unimos cuidados estéticos bem direcionados e um plano de transformação nutricional consciente, tá? Nós não costumamos dizer dieta, nem que seja uma alimentação restritiva, né? Muito pelo contrário, você aprende a se alimentar de uma forma e que você leve o seu resultado por toda a vida, né? Uma vez emagrecendo, você permanece, tem autoridade de fazer certas substituições que favoreçam o seu emagrecimento e você mantém o seu resultado ao longo da vida. Tudo de forma saudável. Até quantos quilos a pessoa pode perder no plano Magras? E eu queria saber qual é o mínimo de tempo e o máximo. Geralmente dura o quê? 4 meses o programa? Como funciona? Sim, nossos planos de tratamento são de no mínimo 6 semanas e no máximo 18 semanas. Tá. Não tem um limite de eliminação de quilos, tá? As nossas clientes seguem uma média de aproximadamente de 900 a 1,2 kg por semana, Cláudia. Por semana? Sim. Os quilos que você vai eliminar é você que vai me dizer na transformação qual é o seu objetivo, o que vai te deixar mais 30 feliz. quilos, sim, temos vocês vão casos seguir de 15, 20, 50, 60 quilos eliminados conosco. Já são mais de 2 milhões de sonhos de beleza e saúde realizados com a gente. Olha, e junto com o emagrecimento vem o estético, né? Sim, com Aí, certeza. durante são a partir de 6 até 18 semanas, é isso? Exatamente, Cláudia. Durante todo esse período, ela tem um acompanhamento? Ela vai Sim. como? Ela vai toda semana na clínica? O plano em si, ela vai fazer um cuidado estético, né, 2 vezes por semana. Duas vezes? Isso, 2 vezes na semana, tá? Olha que legal. E vai ter todo o acompanhamento nutricional por todo o plano. Gente, acompanhamento é o que a gente precisa, né? Sim. Porque é tão difícil. Às vezes você tá fazendo uma dieta, passa 3, 4 dias, você já dá aquela, né? Desmotivada. Mas aí se você tem a Nutri, a equipe Magras lá com você, né? No seu WhatsApp, enfim, no telefone, você indo na clínica também, vendo as meninas lindas lá e você fala, ah, não.
não vou desistir, né? Acho que fica mais fácil. Claro, você mesmo prova disso, né? A gente pode conseguir um emagrecimento saudável, né? Sem nenhum tipo de medicação. E comendo de uma forma bem prazerosa também, né? Você pode estar comendo pizza, pode estar comendo pão, bolo, assim, as determinadas substituições, né? Mas temos algumas opções Vida de alimentos, normal, né? Sim. Gente, eu vou contar pra vocês. Toda a moderação do ABC das Mães está na Magras, né? São todas, as duas Alines estão, a Adriana também. Isso. E eu acompanho, né? Nós temos um grupo juntas e vocês precisam de ver a motivação, né? A construção das receitas, a orientação, que faz toda a diferença, né? Na hora de emagrecer. Precisa desse suporte, né, Clau? Sim. A gente precisa estar juntas rumo ao mesmo, né, ao teu objetivo, ao objetivo das nossas clientes amigas, né, para elas alcançarem o resultado. A Magras é uma empresa muito séria e nós entregamos mesmo o que as pessoas vieram buscar, né, essa realização desse desejo, desse sonho de saúde ou de beleza. E, gente, elas estão ali para toda, sabe? Para todo momento, você precisou, de repente, ai, tem uma festa de aniversário, o que eu faço? Eu vou ficar com vontade de comer aquela coxinha, as meninas vão orientar vocês, Sim, não é? tem que substituir. Eu vou passar aqui os contatos, aí a Rê, você me ajuda se eu falar alguma coisa errada, tá? Olha, o WhatsApp, se você gostou, quer ligar lá, marcar a sua primeira fase da transformação, liga, fala que viu no ABC das Mães, você não vai ser cobrado nada, você vai lá, faz uma consulta completa, com bioimpedância, com tudo, Exatamente. né, Rê? E aí, depois ainda tem o seu descontinho no plano. É o 99649-5366. Tem também o telefone fixo, que é o 4234-2555. Facebook, coloca lá Magras, com 2 S, São Caetano do Sul. Ou o Instagram, que também é Magras, com 2 S, São Caetano do Sul. Só o telefônico, final 65, Clau. Final 65, então é Isso. 5365. Isso. Ah, vamos ao WhatsApp de novo, então. 99649-5365, o final do WhatsApp, tá, gente? 5565. É 5565. Ó, tá tudo. Ó, vamos de novo, então. 99649-5565. É isso? Esse é o celular, né? Esse é o WhatsApp. Tá. É isso? O final 66, é isso? Que tá por Isso. você? Tá. Só o telefone que é 5565. Então, tá certinho. Ó, mas ficou com dúvida, gente? Entra lá no grupo do ABC das Mães, coloca lá na lupa Magras, com 2 S, que vocês vão ver todos os contatos, inclusive o perfil da Rê, se você quiser chamar ela lá no inbox, também pode, não pode? Com certeza. Estamos lá, então, ó, vamos todas ficar magras aí com as meninas. Agora nós vamos para o intervalo rápido e aí sim, na volta, vamos falar sobre bullying, viu? Obrigada, viu, Rê? Obrigada, muito obrigada. Já volto, gente. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. No IASIG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos para estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Voltamos aqui com o ABC das Mães e agora um tema super importante que nós pais devemos ficar sempre atentos. Eu vou falar sobre bullying com a doutora Adriana Severini, que é psicóloga e vai contar um pouquinho pra gente no que nós devemos prestar atenção e como identificar, né, o bullying
que nós temos falado aí recentemente muito e cada vez mais, infelizmente. Então, boa noite, Adriana, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Foi um prazer ser convidada. É meu prazer, viu? E aí eu queria que, né, quando a gente fala em bullying, são duas vertentes, né? Às vezes a gente fica com medo, claro, dos nossos filhos estarem sofrendo bullying, e eu também me preocupo muito se eles não vão fazer. Exatamente. Né? Porque é muito da criança isso. Então, eu acho que desde cedo a gente tem que ensinar. Mas aqui, para a gente começar, eu queria que você exemplificasse, contasse aí para os pais que estão assistindo, como identificar que o meu filho está sofrendo bullying. Normalmente, a criança, quando ela começa a sofrer bullying, ela começa a se isolar. Ela começa a não querer ter amiguinhos, porque é normal nós convidarmos assim, fala pro seu filhinho, para sua filha, traz um amiguinho esse final de semana, vamos fazer uma festa do pijama aqui em casa. Ele, não mãe, não quero. Preciso estudar, tem uma prova difícil. Dá uma desculpa, vai né? sempre dando uma desculpa, alguma coisa que ele... não é isso que eu quero, preciso ler um livro. E você começa a ver que tem alguma coisa estranha. Tá. Então, é muito importante para os pais começarem a observar se toda vez que ele convida os filhos, falar assim, traz assim, vamos fazer uma festa, fazer um encontro, alguma coisa com os amigos, e os filhos não querem, tem alguma coisa errada. Até então, se foi levantar convidado... a anteninha aqui de pai e mãe para ficar atento, para ver se tem alguma coisa acontecendo aí. Até se foi convidado para uma festa também não quer ir, né? Que Exatamente. criança não quer ir numa festa num buffet, por exemplo. E normalmente qual que é a desculpa? Eles falam que eles estão doentes. É aquela coisa, tem uma festa que você vê que a escola tá toda aquela coisa, vai ter a festinha do Carlos, e você percebe que o seu filho não está muito animado. E você pergunta, e aí, quem vai na festa do Carlos? Não sei. E muda de assunto. Não sei. Quando chega o dia da festa, ele... tô com uma dorzinha de barriga. Mãe, acho que eu vou ficar gripado. Não tô me sentindo bem. Outra anteninha levantada. Outro sinal de alerta. Porque a criança, ela tem dificuldade, ela tem medo, ela tem vergonha de chegar e falar... Sabe, porque eles usam a palavra zoando. Então, chegar e falar, mãe, estão zoando comigo na escola. Então, eles vão fugindo, eles vão usando outras formas de escapar daquela situação. E, às vezes, eles não são nem convidados para a festa. E eles têm medo de dizer em casa que eles não foram convidados para aquela festinha. E ficaram sabendo lá na escola, né? Porque todo mundo comenta e tem aqueles 3, 4 que o grupo isolou, e que não foram convidados para a festinha. Então, eles têm esse medo e acabam falando, não, eu não fui porque eu não quis, eu não gosto daquela pessoa. Então, eles começam a se dar uma forma, uma desculpa para eles mesmos, para eles não se sentirem mal e dizerem que eles não querem ir naquela festa, que não é legal, que vão pessoas que eles não gostam. Então, já é um sinal de alerta para os pais começarem a perceber que tem alguma coisa errada, que alguma coisa não está legal. E começar a se isolar, porque normalmente a criança, quando ela chega da escola, às vezes ela está animada, quer contar, na maior parte das vezes ela chega assim. Ou então ela chega, se ela estuda de manhã, almoça, dorme, mas à noite ela quer contar. Ela quer contar como foi o dia, o que aconteceu, o que teve de novo. Se nunca ela quer contar, ela sempre está cansada, ela sempre está quietinha, não tem nada novo. Como que foi o dia? Tudo bem. Como foi o dia? Tudo bem. Começa a conversar. Puxa mais para você, senta do lado dele, começa a entender o que é esse tudo bem. Tudo bem o quê? E você brincou do quê? Como que foi a hora do recreio? O que você fez? Porque a criança com bullying, a autoestima dela vai ficando muito, muito pequena. Ela começa a não confiar nas pessoas, inclusive em nós pais. Ela começa a ter medo de contar. Exatamente, ela tem absolutamente pavor de tudo. Inclusive, ela tem medo que os pais cheguem e falem, então estão zoando com você, chega lá e bate na pessoa que está zoando com você. E se não é uma criança agressiva, ela não vai fazer isso. Então, ela fica até com medo de contar para os pais que ele não sabe qual vai ser a atitude do pai e da mãe. Então, ela vai se isolando, se tranca no quarto, fica com muitos joguinhos, fica aquela coisa de ficar direto no celular. Então, assim, se isolou, não quer participar de nenhuma atividade social, não tem vontade de trazer amigos para casa, de compartilhar, de estar junto em grupo, é sinal de alerta. É o primeiro sinal de alerta que eu acho que a gente tem que ficar atento. Agora vamos então na contrapartida, né? Se a criança está sofrendo bullying, aí nós
a anteninha liga quando ela se isola. Agora, como eu percebo se meu filho está praticando bullying? Tem como perceber? Tem. Porque a criança acaba ficando muito agressiva em casa também, porque o bullying é uma agressividade, também é muito engraçado, também é uma baixa autoestima. Porque ela se sente mal, para que ninguém perceba essa baixa autoestima dela, ela põe assim como se fosse uma armadura, e para que ninguém chegue perto de mim. Então eu ataco. Para eu não ser atacada, não ser vítima de bullying, eu faço bullying. Entendi. E às vezes muitas crianças que sofreram bullying é aquilo que a gente chama de buller. Ele vira o agressor. Então ele começa a bater. Como proteção. Como né? proteção. Ele fala, então eu vou fazer. Eu vou fazer, para não fazerem comigo, eu passo a fazer bullying para que não façam mais comigo. Então você começa a perceber pela agressividade da criança, porque ela fica muito, muito agressiva. Então ela vai ser agressiva com os irmãos, com os pais, com os avós, com todo mundo que está em volta dessa criança. Então é importante perceber essa agressividade. Brincadeiras violentas, joguinhos violentos, toda essa violência está dentro dela. E em momentos você começa a ver, eles, às vezes está fazendo lição de casa, ele tem uma agressividade com ele mesmo. Então assim, de se xingar, de seu burro. Então às vezes você até assusta, porque está aquele silêncio em casa, ele quietinho fazendo lição de casa, e às vezes fala, nossa, Adriana, você é uma burra mesmo. Se assusta. Então, assim, nossa, você não sabe fazer isso. Então, os pais, isso já num limite mais alto. Então, começar a prestar atenção quando a criança começa em situações mais tranquilas, fica agressiva. Exatamente. E assim, se xingar, sabe aquela coisa? Se autopunir, Se né? autopunir, porque assim, é numa situação tranquila. Então fica, nossa, você é burra mesmo. E não sei o quê. E no exterior, ela passa que ela é inteligente, que ela faz esporte super bem. Nossa, eu sou bonita, eu sou bonito, todo mundo gosta de mim, eu sou popular na escola. Mas quando ela está sozinha no quarto dela, ou ali quietinha no canto, fazendo lição de casa, é a hora que ela deixa extravasar. Então, prestar atenção nesses momentos, porque se ela erra alguma coisa, ela tem aquela cobrança e é aí que você percebe que a autoestima dela está baixa. Porque exteriormente parece que ela está super bem, mas na hora que você percebe no interior... Quando ela estiver com ela mesma, com ela mesma, perceber. é que assim, que tem a vazão. A hora que você percebe que, olha, não está legal. Alguma coisa está acontecendo. E aí também varia muito, né? Me corrija se eu estiver errada, Adriana, de criança para criança. Porque a Adriana contando aqui como é uma criança que sofre bullying, se ela passa a fazer bullying, como, enfim. E eu já lembrei da minha infância e já nomeei todos que faziam, quando eu fiz, eu já consegui identificar tudo. E inclusive um que sofria bullying e que passou a ser o que mais faz bullying depois, quando nós ficamos maiores, assim, no ensino médio, né? Transformou muito. Mas e aí existem crianças que aceitam melhor isso, né? Tem crianças que às vezes o amiguinho zoa, como diz, e ela nem liga. Né? Eu vou te dar um exemplo meu. Meu sobrenome é Severini, tinha aquela música Severina Chique Chique, que montou uma boutique. E ela veio super legal, tanto é que meu apelido, eu estudei no mesmo colégio do pré até o quarto magistério. E o meu apelido ficou Chique, 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 e até hoje eu tenho amigas daquela época que me chamam de Chique. Boa, né? E eu levei legal. A minha sobrinha começaram chamando ela de Chique Chique, Severina Chique Chique, ela ficou muito mal. Outra muito personalidade, mal. né? E assim, a gente teve que conversar, eu conversei com ela e tal. E eu falei, olha, conversa com as pessoas, fala que você não gosta. Que a Chique Chique é a sua tia, não é você. E foi legal, porque ela teve essa atitude, ela devia ter uns 7, 8 anos. E ela conversou, ela falou, E não, conseguiu reverter. Ela conseguiu reverter, mas ela teve uma atitude de ir lá e conversar, sem brigar. Ela conversou e falou, olha, eu não gosto. Eu não gostei e que tal. lindos, e respeitaram. Respeitaram, e ela brigou e falou, olha, e minha tia falou que vem aqui porque a Severina Chique Chique é ela, não sou eu. Daí ela levou na brincadeira, o pessoal começou a brincar e às vezes tinha festa de escola. Olha daí ela tia chamava, Chique Chique. ela chamava no aniversário dela, essa é a minha tia Chique Chique. E ficava as amiguinhas dela me chamavam de Chique Chique. E E aí, ficou tudo bem. tranquilo. Agora, eu queria que, então, para a gente finalizar aqui, quais dicas você pode dar se nós pais percebermos que os nossos filhos estão sofrendo bullying e também no inverso?
que eles estão fazendo. Como nós devemos orientar nesses dois sentidos? Primeiro fala para o pai que sente que o filho está passando, né, que está sofrendo bullying. É conversar com o filho, Tá. dar essa liberdade para o filho, conversar. Nunca, jamais, de jeito nenhum, chegar lá e falar, olha, vai lá, bate, briga, toma satisfação. Uma coisa é conversar. Se vê que conversando com aquela criança que está fazendo bullying, porque sempre tem o líder, aquele que causa o bullying, aquele que comanda a turminha e que os outros vão atrás. Se não funcionar, a própria criança não ter medo de chegar ao coordenador da escola, conversar, falar, olha, não está legal, eu estou me sentindo mal, eu estou triste. Conversar com esse coordenador, porque ele vai apoiar. E depois conversar com as outras pessoas, com as outras crianças que fazem parte. Não com aquela pessoa que causa o bullying, conversar com as pessoas que estão em volta. Porque, assim, hoje você pode ser a vítima do bullying, mas daqui a pouco passou eu. E mostrar para os outros que aquele que está causando o bullying, ele pode virar a seta dele para qualquer outro. Então, assim, começar a estimular as crianças para que elas tenham confiança também nos professores, nos coordenadores, saberem que não só os pais, mas as pessoas que estão lá na escola também são pessoas de confiança para ajudá-los. Porque nós pais temos que trabalhar. Então, Sim. a gente tem que ter o pessoal na escola que possa nos Esse ajudar apoio, nesse né? momento. Exatamente. Agora, e no inverso, se eu vejo que o meu filho está praticando bullying, está mais agressivo, o que eu devo pontuar com ele? Aí eu acho que é mais sério, porque é um problema de autoestima muito maior, um problema de autoestima muito mais baixo e que lá na frente pode ter alguns problemas muito mais sérios. Então conversar com a criança, se perceber que a agressividade dela é muito grande, levar assim a um psicólogo que atenda crianças ou pré-adolescentes para entender o que está acontecendo com a criança. Eu acho que aquela criança que causa o bullying, ela assim precisa de muito mais atenção do que aquela que sofre o bullying. E aí o ideal é procurar ajuda profissional, procurar então, ajuda né, Adriana? profissional, com certeza. Ai, gente, muito legal. Eu Obrigada. amei, viu? Depois eu vou deixar seus contatos lá na nossa fanpage também. Tá Para caso as ótimo. mamães que tenham assistido queiram tirar mais alguma dúvida, depois eu deixo os contatos da Adriana para vocês. Obrigada por ter vindo ao Muito programa, obrigada, viu? Cláudia. Agora, gente, olha, maldade no próximo bloco, porque tem fatia húngara para vocês. Quer aprender? Vamos provar junto comigo? Então não sai daí. Oi, gente! E aí, a casa de vocês tá uma zona, né? E você morrendo de preguiça de limpar, né, essa safadinha? Então, para de sofrer, amiga. Liga aqui pra Mary Help, que a gente resolve. Ah, eu sei, você não gosta de ficar ligando, né? Não tem problema não, porque a gente resolveu isso, viu? Olha só, é só baixar o aplicativo da Mary Help, olha que lindo. Baixa no seu celular e, ó, contrata o nosso serviço fácil, fácil. E agora, pronto, não tem mais desculpinha, né, minha filha?
Voltamos aqui com o ABC das Mães para vocês e agora para deixar você aí de casa com água na boca, porque eu vou receber, né, está aqui ao meu lado a Marta Varini, que é uma mamãe lá do grupo e é culinarista, gente. Ela fez todas essas delícias aqui para vocês. Bem-vinda, deixa eu dar um beijo primeiro. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Agora me conta, ela trouxe aqui, ela vai ensinar para vocês a fazer a fatia húngara, né? Isso. Então ela trouxe aqui os ingredientes que vocês vão ter que utilizar e ela vai explicar o passo a passo. E, gente, o perfume tá incrível. Eu vou provar a fatia húngara, que é essa daqui, olha. É esse pãozinho delicioso aqui, que é a fatia húngara. Mas ela trouxe também um outro, é um pão, isso? É um pão com goiabada. Gente, tá um cheirinho de goiabada aqui no estúdio que vocês não fazem ideia. E também um bom bocado, é isso, né? Bom bocado, isso, de leite condensado. Olha que maravilha, eu vou passar bem nessa noite de hoje, né? Então, olha, vamos começar aqui para ensinar as mamães de casa a fazer a fatia húngara aí com você. Então, os ingredientes, aí eu quero que você conte aí pro pessoal de casa como você faz no passo a passo para sair igualzinha, fofinha, macia assim, tá? Certo. São 350 ml de leite morno, é isso? Isso. Aí vem 3 ovos. 3 ovos. 5 colheres de açúcar. Açúcar. Uma pitadinha de sal, que a gente nem colocou aqui, gente, porque é uma pitadinha mesmo. Tá? 2 sachês de fermento seco, ó, esse que vem em sachêzinho. Vou cobrir aqui a marca, mas é esse fermento, ou aquele daquele potinho vermelho, dá no mesmo, né? Não, tanto faz. Fermentinho seco, aquele em pozinho. Se for em tablete, é 2. 2 tabletes. Se for esse seco? Esse é 2 e o tablete é 100 gramas. 100 gramas, 100 se gramas. for aquele fresco. Isso. Tá. Tá? Ah, é gostoso aquele fresco, também né? é. Gosto bastante daquele cheirinho. Isso. E aí tem também 100 ml de óleo, que a gente exemplificou aqui para vocês, e quase 1 quilo de açúcar de farinha de trigo. Aí tem creme de açúcar com margarina e a calda que é de leite condensado, leite de coco, não, leite condensado, leite e coco ralado para polvilhar. Então, primeiro, o que você faz? O que você mistura primeiro? Primeiro eu pego o leite morno e misturo com o fermento. Tá. Aí depois é 1 a 1, coloco os ovos, mexo 1 a 1, açúcar, o óleo e a pitadinha de sal. Tá. Depois a farinha de trigo por último. Então, primeiro eu vou pegar o envelopinho aqui de fermento e jogar no leite morno. Sim, isso. Pega um bol, né? Coloca, mexe, aí coloca 1 a 1 dos Aí eu vou colocando os ovos, o sal, o óleo, o açúcar e por último a farinha. A farinha de trigo, Tá, aí eu mexo. Mexo, aproximadamente umas 6 xícaras de farinha de trigo, não vai 1 quilo. Tá, não aí chega sova 1 quilo. bem, por uns 5 minutos. Tá. Quanto mais sovar, mais a massa fica macia. Pode botar a criançada aí de casa para ajudar. Isso, minha filha ama estar junto. E aí, eu tenho que fazer pausa, descanso dessa massa? Sim, aí você deixa crescer de 30 a 40 minutos até dobrar de volume. Tá. Dobrou de volume, você pega um pedaço, abre, pega um rolo, abre e faça esse creme de margarina com açúcar. E aí o que você coloca? Quanto de margarina e quanto de açúcar? 2 de margarina e 3 de açúcar. Então 2 medidas das de margarina para e 3 de açúcar. Iguais, você pega medidas iguais. Se você for colocar uma xicrinha pequena, são 3 para 2. Exatamente. Aí a margarina em temperatura ambiente. Fica mais fácil você mexer e fazer esse creme. E aí você abriu essa massa e você vai pincelar esse creme. Aí eu passo com uma colher, né? Tá. Vou espalhando na massa e enrolo que nem rocambole. Ah, ela é enroladinha. Isso, é enrolada que nem rocambole. Tá. Aí feito isso, você já coloca pra assar ou você coloca essa calda em cima? Não, aí eu corto, eu meço, né, o tamanho que a pessoa queira, corto, vai ficar, e você coloca pra assar em espiral, nessa posição assim, ó. Desse jeito, porque você vai cortar, ela vai estar assim. Aí você coloca ela assim, aí passa uma gema com um pouquinho de leite e põe pra assar. Nossa, que delícia. Aí depois de assado, logo que ele sai do forno, você põe a calda. Então você abriu a massa, passou aquele creme de açúcar com margarina, enrola igual rocambole, cortou, colocou pra assar, aí que você pincela a gema. Antes, gema com um pouquinho de leite, uma colherzinha de leite. Tá, aí depois de assado, aí que eu finalizo com aquela calda. Isso, isso mesmo, E aí a calda, o que eu coloco? Uma lata de leite condensado? Meia lata pode ser para 1 de leite. Tá. Meia lata de leite condensado, uma lata de leite e coco ralado para polvilhar. Isso, por cima. E é sucesso. Sucesso. Gente, o cheirinho tá maravilhoso. E ela me disse que essa massa, ela usa de várias bases. É versátil, faz pães. Se for salgado, você tira o açúcar, diminui, acrescenta o sal.
faço pão com goiabada, faz o de calabresa, de frios. Aí é a criatividade de cada um. Ó, gente, agora eu vou pegar aqui uma fatia húngara pra vocês. Eu tô até sem guardanapo aqui, gente, mas eu vou pegar assim mesmo, que vamos fazer, vamos direto, porque eu não aguento mais esperar pra comer essa fatia nessa noite. Tô anunciando desde o começo do programa. E olha que fofinha, olha que delícia, gente. Olha. E agora eu vou experimentando aqui, me deliciando com essa fatia húngara. Nossa, gente, que perfume. E enquanto isso, Marta, deixa seus contatos. Você falou que você ia agradecer sua roupa, hein? Tá linda aí. Isso, quero agradecer quem me veste, aí veste uniformes, aí da Correia Dias em Santo André. E quem quiser saber mais, encomenda essas coisas, é Marta Varini ou Facebook, Doces Pedaços, Instagram, @docespedaços. Deixa eu pegar aqui, ó, um guardanapinho pra não fazer caca na TV, tá, gente? Marta. Eu vou passar o telefone. Passa o telefone que eu vou comer mais pouquinho. 96855-9321. Repete aí pra elas que eu tô com. Vou 96855-9321. Marta, maravilhoso. Ai, que bom que gostou. Gente, o creminho. E não fica muito melado. Não, não fica. Não é aquele pão super doce. Não, isso faz toda a diferença. Esse creme tem que ter. Gente, um cheirinho maravilhoso. Façam em casa. Se ficou com dúvida, chama a Marta no Face. Ela tá no grupo, gente. Você tá lá, Marta Varini, né, Marta? Varini, é. Chama ela lá. Vamos pegar essa receita aí de cabo a rabo pra gente conseguir fazer em casa, porque, gente, maravilhoso. Bom, mandar de lanche da escola isso. É, né? Não é? Dá uma boa opção. Uma delícia. Obrigada, viu, Marta, agradeço, por ter vindo. Cláudia. Gente, ó, vou finalizar aqui o programa com a Marta. Semana que vem tem mais ABC das Mães pra vocês. Compartilhem aí o nosso programa de hoje para que o nosso conteúdo aí chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente noite para vocês e até a próxima semana. Continuar comendo aqui.